Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras elas falam pra gente que em torno do Cordeiro imolado se faz memória perene da salvação de Deus. Jesus é o Senhor do sábado e o intérprete maior de toda a lei. Então a primeira leitura hoje está em Êxodo, capítulo 11, versículo 10, depois o capítulo 12, versículo 1 a 14. Êxodo, capítulo 11, versículo 10, depois o capítulo 12, versículo 1 a 14. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as umbreiras e na verga da porta, e nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-eis por festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, como nós podemos ver aqui, né? A gente vê, né, que o cordeiro imolado, né, se faz memória perene da salvação de Deus. Né? Então aqui, né, nós temos, né, a instituição, né, da primeira Páscoa, né, quando, né, o povo de Israel, né, celebrou a Páscoa pela primeira vez, né? E a gente sabe, né, que antigamente, né, as pessoas, né, na época do Antigo Testamento, né, logo depois da libertação do povo de Israel, né, da libertação, quando o povo de Israel foi libertado, né, da escravidão, né, esse era o sentido de se comemorar a Páscoa no Antigo Testamento. No Novo Testamento, hoje, né, nós comemoramos a Páscoa, né, por conta, hoje o sentido da Páscoa, o sentido de comemorarmos a Páscoa para nós hoje no Novo Testamento é exatamente a ressurreição de Cristo. Né? Então aqui, né, a gente vê nessa primeira leitura retratado, né, como foi instituída a Páscoa, tá certo? E agora, né, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 12, versículo 1 a 8. Mateus, capítulo 12, versículo 1 a 8. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam?
como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, a gente vê aqui, né, que era um dia de sábado, né, e a gente sabe, né, que naquele tempo, né, os fariseus e os sacerdotes, né, falavam que não se podia fazer nada no sábado, né, e aí, né, os discípulos estavam com fome e foram ali comer espigas, né, e aí os fariseus, né, os sacerdotes, eles foram, né, até Jesus e falaram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado, né? Mas aí, né, Jesus, mostrando toda a sua sabedoria, mostrando toda a sua autoridade de filho de Deus, ele disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que com ele estiveram? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas aos sacerdotes? Né? E vocês por acaso também não leram, né, que aos sábados os sacerdotes no templo eles fazem coisas, né, violam o sábado e aí ficam sem culpa, né? Então Jesus ele disse, né? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo, né? Jesus mostrou, né, que ele é o Filho de Deus e ele tem autoridade, sim, né? Então nós podemos ver aqui nessa leitura do Evangelho, né, que a verdadeira religião está a serviço da vida, né? Ou seja, os discípulos ali estavam com fome naquele momento, né? Então, né, eles foram até ali a espiga, né, para matar a fome deles, né? Porque eles estavam com fome, né? Então, seja qual for o dia da semana, né, ou a situação, né, cuidar da vida, da fome, das necessidades básicas, né? Segundo Jesus, né, não maculava o sábado, né? Então, Jesus ele fala assim, né? Se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, né? Então, Jesus mostra pra gente que nós devemos atender às necessidades dos que precisam, né? Por exemplo, os discípulos ali eles estavam com fome, né? Eles foram até ali onde tinham espigas e comeram, né? Então, Jesus nos ensina que nós devemos ter misericórdia das pessoas, ter misericórdia daqueles que necessitam. Então, que nós possamos refletir, né, essa frase que Jesus fala nessa leitura do Evangelho hoje. Misericórdia quero e não sacrifício. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.